Irmãos, eu quero conversar com você hoje sobre o texto que dá nome e deu a direção para a nossa igreja, e ele está no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, como o Felipe falou, do capítulo 5. E se você tem Bíblia aí, pode pegar a tua Bíblia. Mas é importante que a gente entenda, mais uma vez, que a gente entenda o contexto e o momento em que isso foi escrito e a oportunidade em que Paulo escreveu para esse povo. Paulo provavelmente estava preso e ele se importou com uma igreja que se reunia na cidade de Éfeso. Esse movimento de se importar com a igreja é um movimento pastoral, é um movimento ministerial, é um movimento natural de todos aqueles que amam as pessoas pelas quais eles se dedicam há algum tempo ao ensinamento, ao andar junto, né? E acontecia que naquele tempo a igreja, nos seus primeiros dias, nos seus primeiros anos de nascimento, ela ainda se encontrava um pouco confusa. Ah, Maurício, mas eu ouço falar tanto na igreja primitiva, onde as coisas eram tudo certas. Não, gente. O início da igreja, no seu primeiro século, era onde as coisas estavam mais atrapalhadas. Confesso para vocês que por muito tempo, eu orei a Deus em alguns momentos bem emocionantes da minha vida, pedindo a Deus que a igreja voltasse ao tempo da igreja primitiva. Mas, se aprofundando um pouquinho na palavra, eu fui ver que, na verdade, essa igreja primitiva, ela era bem primitiva mesmo, né? E nem tudo eram flores. O que acontece? A igreja tinha dificuldade de lidar com a transição do judaísmo para o cristianismo. Essa divergência entre ambos se tornava mais complexa porque o lugar de aceitação aonde a mensagem costumava ser apresentada era nas sinagogas aonde os judeus prestavam seu culto. Então isso se tornava mais complicado ainda, irmãos. Um exemplo meio grotesco é como se nós fôssemos pregar o protestantismo dentro da igreja católica hoje. E chegássemos dentro da igreja católica, subíssemos lá no lugar de pregação do padre, com todos aqueles ídolos, com aquela coisa toda acontecendo lá atrás, e nós lá começássemos a falar que tudo aquilo não era verdade. Era bem complicado a igreja entender e admitir essas coisas. Por isso, era necessário, sim, que Paulo tivesse um cuidado e mandasse cartas para as suas igrejas, para as igrejas em que ele teria apresentado o Evangelho. E digo para vocês, irmãos, essas cartas até hoje fazem total sentido para nós. Essas cartas, elas foram aparando as arestas das pontinhas que foram deixando as interpretações de tudo aquilo que Jesus ia falando. Até hoje, as cartas de Paulo são norte para como a igreja se organiza. E nós, não diferente disso, nos baseamos em muitas coisas nas cartas de Paulo. A carta de Paulo aos Efésios, ela se organiza da seguinte maneira. No seu início, ela fala a respeito de um plano secreto de Deus. E esse plano secreto de Deus que ele escolheu revelar à sua igreja é o plano que diz que existe uma união perfeita de todas as coisas sob a autoridade de Jesus. Tudo o que existe no céu e na terra se torna um através de Cristo. E isso é muito importante, principalmente por conta dessa divergência, dessa complicação que existia entre judeus e não judeus. Mas aplicado aos dias de hoje, é como se nós disséssemos que o amor de Cristo é capaz de unir perfeitamente a todos nós. Uma vez que nós, tendo a nossa fé, e as pessoas do mundo inteiro, aquilo que existe no céu, existe na terra, através do amor de Cristo é capaz de existir um elo que acaba aperfeiçoando as relações e tornando tudo
Cristo em todos. Isso é muito louco. Então, todos esses conceitos de corpo, de unidade, há um só corpo, há um só Espírito, há um só Deus, tudo isso foi tratado no início dessa carta. Mas nós vamos falar hoje um pouco a respeito do final dessa carta. Porque domingo passado, quem estava aqui domingo passado? Levanta a mão aí, bem alto. Levanta mais alto, irmãos, vão pensar que não tinha ninguém. É, isso aí. Domingo passado nós falamos de uma parábola de Jesus Cristo, lembra? E nessa parábola, a parábola das bodas, a parábola do casamento, nós falamos que algumas pessoas tinham sido convidadas para uma festa. E nessa festa, e para essa festa, mesmo sendo convidados, rejeitaram, deram outras prioridades, ou até mesmo rechaçaram esse convite a ponto de pegar os enviados para convidar e matá-los. Por quê? Porque não aceitavam a autoridade daquele príncipe que casaria. E mais do que isso, pelo fato deles negarem esse convite, eles foram cortados da lista de casamento. E cortados da lista de casamento, abriu muitas vagas para esse casório. E o que aconteceu? Todos aqueles que estavam pelas esquinas e pelas estradas, da forma que fossem, foram convidados a participar desse momento tão nobre, que é o momento em que se comemora o casamento do filho do rei, as bodas do filho do rei, que mais tarde o próprio Cristo, também Paulo, usaríamos como referência para falar a respeito da relação de Jesus com a sua igreja. Mas nós falamos no finalzinho sobre uma roupa, lembra da roupa? E essa roupa que era enviada junto com o convite, a roupa nupcial, ela não foi usada por um convidado, que foi expulso da festa porque não usou essa roupa. E nós falamos a respeito dessa roupa por alguns minutos no domingo passado. E se você não estava e você quer saber como isso aconteceu, irmãos, né? Você pode acompanhar no nosso canal, essa pregação já está lá online, lá você pode procurar no YouTube, canal Ministério Despertar, e você pode olhar lá a pregação na íntegra. Mas quando nós falamos de usar essa roupa, nós falamos que essa roupa vem de um tamanho certo, que não é o teu tamanho, mas é o tamanho daquilo que Deus espera, e Deus investe, e Deus te transforma. E que aqueles que não quiserem essa transformação de Deus, não vão caber nessa roupa, porque não tem como ajustar, e não tem como alargar aquilo que Deus tem preparado para nos transformar. E aqueles que não estão dispostos a essa transformação, acabam não tendo como participar dessa festa, das bodas, do casamento. Obviamente, irmãos, nós estamos falando sobre transformação. Falando sobre transformação. Quando nós entendemos que existe uma vida em unidade com Cristo, quando nós entendemos que existe uma vida, um plano de Deus perfeito que nos une ao Filho e nos torna um com Ele, nós temos que entender que nesse processo, onde nós nos tornamos um com Ele, você já cantou aquela canção que diz, como é que é da casa mesmo? Cadê o Felipe? O Felipe agora está disfarçado, sem barba. Se a casa sou eu, o morador é você, né? Lembra? Você já viu essa música? Tem uma outra que diz, eu sou casa, lugar de Deus, Ele habita em mim, né? Não tem isso. Sabe, irmão, essa interpretação que diz que nós somos casa, às vezes a gente pensa que Deus ele é de um tamanho que Ele é capaz de caber dentro de nós. Não é verdade? Quando a gente fala que Deus habita em nós, a gente começa a pensar que a gente tem um tamanho tão grande, que Deus pode, em toda a sua magnitude, caber dentro de nós. Só que na verdade, irmão, Deus cabe em nós, porque nós não somos eu, não é tu, mas somos nós. Olha para o irmão que está do teu lado, olha para o outro que está do outro lado, olha para trás para te ver que legal, ele está virado para trás, viu? Todo esse povo aí faz parte de todos aqueles que juntos são a igreja de Cristo.
aonde Ele habita. E te confesso, irmãos, que esse processo de entender que Cristo, Ele está em mim, talvez seja a coisa mais complicada dentro da igreja. Pensa comigo uma coisa: se Cristo está em mim, eu preciso também estar nele. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Levanta quem é casado. Você é um guerreiro, né? Casado não é para qualquer um essa história de casamento, não é verdade? Inclusive, não se manifestem que depois vai dar problema, né? Inclusive, como é que tu é um com a tua esposa? Como é que funciona isso? Ela está em ti e tu está nela, quem é que está em quem aí? Como é que funciona isso? Como é que funciona essa história de nós sermos um, estarmos unidos? Nós dois, não. É assim, ó, lá em casa acontece, cadê minha esposa, gente? Está lá atrás? Então eu posso falar tranquilo. Lá em casa é assim, ó, eu que puxo o barco, eu deixei um cantinho aqui para que a Jéssica venha e entre, e ela que acompanha. Porque quando a gente fala que Cristo está em nós, é mais ou menos isso que a gente entende. É como se existisse um cantinho ou um pedaço grande dentro da tua vida que tu colocasse Cristo ali, mas quem controla e quem comanda o negócio é tu. Mas também não funciona assim, que eu vou lá e faço parte dela e aí... Paulo vai falar também que Cristo, Ele se aperfeiçoa quando Ele se torna um em nós. É como se a cabeça também não fizesse sentido sem o corpo. Porque a gente fala muito que também o corpo não funciona sem a cabeça, mas a cabeça não faz sentido sem o corpo também. Logo, a igreja de Cristo foi escolhida por Deus para que o seu Filho fosse o centro e a cabeça, mas que ela se movimentasse e chegasse até as pessoas. O Senhor escolheu entregar à igreja o plano de reconciliação da humanidade com Deus. E eu digo para vocês que essa dificuldade de entender como é que funciona esse mecanismo é que às vezes nos faz incorrer em erros gravíssimos, irmãos. Sabe que a gente, e falando rapidinho assim, cara, nós estamos fazendo 9 anos de igreja. 9 anos de igreja é bem pouquinho tempo, cara. É bem pouquinho tempo. Mas quem é... Vamos ousar. Quem é aqui que é da época da barraca? Levanta a mão aí, quem foi na barraca. Não, você é mais guerreiro que os casados. Levanta a mão aí. Na barraca. Para quem não sabe, a gente... Há 9 anos atrás, a gente se reunia numa barraca, nos fundos da casa do meu pai. E a gente sabia muito bem o que a gente não queria fazer. A gente não sabia muito bem o que nós íamos fazer, mas a gente sabia o que a gente não queria fazer como igreja, cara. Eu já falei isso algumas vezes. Mas eu vou te dizer, irmão, hoje que você chegou numa congregação que depois de 2000 anos passa por coisas semelhantes às primeiras igrejas, passa por coisas semelhantes às igrejas que se instituíram nesse tempo. Mas uma coisa eu quero te dizer, irmão, a nossa congregação aqui, e eu não estou fazendo apologia à igreja, ao ministério aqui, enfim, eu posso te dizer que a gente comunga de uma fé um pouco pura. Pura não no sentido de incontaminada, mas no sentido de inocente às vezes. Genuína é uma coisa muito forte para dizer, mas inocente. Inocente no sentido de te dizer o seguinte, irmão, para nós entrarmos direto agora no cerne da mensagem e esquecermos um pouco que a gente está fazendo aniversário como igreja.
A gente pode estar errado a qualquer momento aqui, irmão. A gente pode estar errado a qualquer momento. E eu te confesso isso. Eu te confesso isso. A gente pode, em alguma interpretação, errar o que a gente está pregando. A gente pode, em um aconselhamento, em uma conversa, estar errado no que a gente diz. A gente pode sim direcionar você, que espera uma direção que vem de Deus, de uma forma equivocada. Mas eu quero te dizer com toda certeza hoje, irmão, e eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Eu posso dizer com toda certeza, irmãos, a gente vai direcionar, a gente vai encaminhar a mensagem, a gente vai apresentar aquilo que a gente acredita, a gente vai escolher as canções, a gente vai compor as canções conforme a fé que a gente tem, irmão. Pode ser que a nossa fé ainda seja um pouco ingênua, mas a gente acredita sim. Eu acredito sim, que depois de uma mensagem o Espírito Santo é capaz de te convencer do teu erro, que eu não preciso ficar enlouquecendo a tua cabeça, te falando a respeito de um monte de exemplos para tu ficar perturbado pelos teus próprios pecados, mas que o Espírito Santo é capaz de mostrar para ti qual é a tua nessa história. Eu acredito nisso ainda. Eu acredito que uma pessoa que teve problemas durante anos na igreja é capaz de, em alguns momentos com Deus, ser transformada. Não mudar totalmente, mas mudar a direção do seu caminho. Eu acredito ainda nisso, irmão. Eu não sei se a minha fé é muito ingênua. Eu não sei. Mas eu quero te dizer, irmão, você chegou num lugar onde as pessoas não se amam, todas elas. Não são todos que se amam, irmão. Mas tem alguns que se amam entre si e por isso se mantêm, porque se ajudam, porque cooperam uns para os outros. Eu não posso dizer para você que eu amo todo mundo que está aqui, isso é uma baita de uma hipocrisia. Sinceramente, se alguém diz, eu não sei. Mas eu vou te dizer bem sinceramente, eu gostaria muito de te conhecer, eu gostaria muito de conviver contigo, eu gostaria muito de, inclusive, experimentar a oportunidade de dedicar a minha vida para andar junto contigo. Mas, a bem da verdade, é que isso que está aqui, não existe uma atmosfera de amor. O que você está respirando aí não é amor, é oxigênio. Você entende? Agora eu acredito que Jesus, o Espírito de Deus, é capaz de te fazer olhar para aquele que te persegue e te fazer amar essa pessoa. Eu acredito que Deus é capaz de fazer isso, mas eu não acredito que você é capaz de fazer isso. Porque se tem alguém que te maltrata, a tua tendência é odiar essa pessoa. E se você consegue não odiá-la, é porque houve um milagre de Deus na tua vida. Você entende isso? Amém? Amém? Bora então começar. Só para você ter uma ideia, eu recebi uma mensagem esses dias que dizia assim, ó. Não quero te botar, dizia assim mal, né, no início, né, que é como o pessoal me chama aí, os mais chegados, né? Não tem problema, irmão. Eu não vou achar que você está me chamando de amaldiçoado. Mal, não quero te botar pressão, mas eles, fulano e fulano, disseram que não vão mais, aliás, disseram que vão na igreja, mas se eles não gostarem, eles nunca mais vão em igreja nenhuma. Vou ler de novo a mensagem que eu recebi pelo WhatsApp. Mal, eu não quero te botar pressão, mas eles disseram que vão. Mas se não gostarem, nunca mais vão em igrejas assim. Isso às 13h30 de um domingo. Enquanto eu estava debruçado na Bíblia, pedindo para Deus, Senhor, o que eu vou falar hoje? Pensa que é fácil a vida, hein, irmão? Por isso que a gente tem que entender o tamanho da responsabilidade que a gente tem. Não que seja minha responsabilidade dessas pessoas ficarem na igreja ou não. Mas inclusive, aliás, exatamente o contrário, é que não é minha responsabilidade dessas pessoas estarem na igreja ou não. A minha responsabilidade é sim apresentar a verdade como eu acredito que ela é, como Deus tem tratado meu coração. Você entende isso? Sim ou não?
Então tá bom. Então se você não quiser mais estar aqui, a culpa não é minha, tá, irmão? Só para ficar claro. A gente, e agora entrando direto, nós, aí eu digo eu, você, todo mundo que anda por aí, que a gente que fala que é cristão, é difícil até falar hoje em dia que a gente é evangélico, porque isso é uma coisa meio louca. Mas nós somos evangélicos, nós acreditamos no evangelho. A gente vem e nos reunimos como um povo meio machucado, sabe? A gente é meio espremido pelo mundo e envergonhado pela religião. É verdade ou não é? Eu não sei você. Eu tenho uma vergonha danada de crente. Não dá uma vergonha? Meu Deus do céu. Olha, a minha mãe, que é uma bênção na minha vida, ela sempre teve o dom de me colocar em situações constrangedoras, né? Depois que eu vim, nós montamos e fundamos a igreja, ela se juntou com a pastora Eliette e elas juntas conseguem ser melhor ainda nisso, né? Mas elas nunca me fizeram passar vergonha nas suas atitudes. Agora o que eu vejo de crente deixando um testemunho muito brabo aí, irmão, me deixa envergonhado. E assim como a nossa igreja já passou um monte de gente, a gente tem essa pegada assim mais livre, sabe? Que você vem e se sente parte, depois passa uma temporada fora, volta, mas aquela verdade continua, então na cabeça e no coração você continua aqui, porque nós não temos cartão de fidelidade, onde você ganha pontos para o céu, de presença, enfim, né? E acontece às vezes das pessoas estarem lá fora, fazendo cada coisa, e aí perguntam para elas, mas isso não era da igreja. Inclusive estão perguntando para ela se ela não era da igreja, porque a atitude dela não condiz com alguém que é cristão, senão não iam perguntar. Sabe o que ela responde? Eu sou lá do Despertar. Que bom. A verdade é essa. Que bom que tu ainda sente que existe um lugar para tu chamar de teu. Mas posso te dizer, tu não é diferente daqueles malucos que pedem dinheiro na TV. Tu não é diferente daquelas pessoas que inventam, doutrinas para jogarem fardos pesados sobre os ombros, fardos esses que eles não estão dispostos a carregar. Você não é diferente, porque de certa forma, a tua vida com Cristo, a tua vida nele, ela tem apresentado frutos que envergonham a igreja. Você entende isso? Você sabe do que a gente está falando? Sabe? Só quem já passou vergonha com alguém por causa de uma atitude. O pessoal tem jogado bola aí, né, irmão? Cadê o pessoal que está jogando futebol aí? Levanta a mão aí, pessoal da igreja, né? Jogando bola. Gente, a gente já passou tanta vergonha por causa de futebol aqui nessa igreja, cara. Cada torneio da igreja era uma tragédia. Pelo menos nós não passávamos vergonha sozinho mesmo. Tinha sempre uma outra igreja que estava tão perturbada quanto nós para brigar com a gente. Complicado, cara. Mas fora essas bobagens, você sabe por que você achou que não existia mais lugar? Você sabe por que você deu a essa igreja a última chance da tua vida? Como igreja. A gente tem uma característica muito louca, irmão. Geralmente as pessoas que saem de outras igrejas, presta atenção aqui, que saem de outras igrejas vão para outra, né? O pessoal sai daqui e nunca mais vai nenhuma.
Nunca mais vai nenhuma, tirando uma ou duas exceções. As pessoas saem daqui e não vão mais em lugar nenhum, porque esse lugar era o último. Esse lugar era o último. Posso te perguntar uma coisa? Se Deus tem transformado a tua vida, e esse processo em Cristo, essa vida em Cristo é uma vida de transformação, se Ele tem te corrigido, Ele tem te quebrado e te feito de novo, Ele tem transformado e renovado o teu entendimento, não é assim que você ouviu? Eu quero saber como é que você, nessa nova vida em Cristo, reage àquelas pessoas que querem destruir a tua fé. Como você reage àquelas pessoas que querem destruir aquilo que você acredita como igreja? Como você se comporta diante disso? Abre comigo, Efésios 5, versículos do 6 até o 17. Você achou aí na sua Bíblia? Você não trouxe uma Bíblia, né, irmão? Né? É Efésios 5, do 6 em diante. Olha lá. 5, 6. Aí, obrigado. Você não trouxe Bíblia, né, irmão? Você estava acostumado com esse negócio da gente oferecer uma Bíblia para você, né? A gente começou a deixar isso aí meio assim, sabe? Para o pessoal poder trazer uma Bíblia, dar um jeito de arrumar uma Bíblia, pelo menos baixar uma Bíblia no celular, né, cara? Porque daí fica mais fácil. Se você não tem Bíblia no seu celular ainda, faça pelo menos isso, né, irmão? Né? Baixa ela no celular que facilita um pouco a tua vida. Por enquanto a gente está colocando aqui, né? Para facilitar. Bora lá? Diz o seguinte: não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas conversas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Porque o que é claramente revelado se torna luz, e é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Portanto, preste atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso, aproveite bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Irmãos, rapidinho, eu não tenho muito tempo. Você vai se lembrar, talvez não, eu vou estar te explicando pela primeira vez, mas você pode ler sim, em Atos dos Apóstolos, lá por volta do capítulo 18 até o 20, vai falar do período em que Paulo esteve em Éfeso, a cidade a qual ele está escrevendo essa carta. Sempre que você for ler um trecho de uma das cartas de Paulo, é bom você entender que tipo de relação ele tinha e que tipo de acontecimentos existiu naquela igreja enquanto ele, nas suas viagens, chegou até lá. É importante demais isso, irmãos, porque Paulo passava pouco tempo, e nesse tempo se resumia em algumas coisas importantes que eram sempre relatadas em Atos dos Apóstolos pelo próprio Lucas. Lembrem-se que Éfeso era uma grande cidade, uma das maiores cidades daquela época, do Império Romano.
e existia uma grande idolatria à deusa Diana, onde existia um grande templo a essa deusa. Paulo passou 3 anos pregando nesse lugar, e houve uma grande confusão essa que fez com que ele saísse da cidade. Quem lembra o que aconteceu? Paulo arrumou uma confusão com um ourives, com um homem que fazia ídolos de ouro, ídolos de metais. Não só com ele, mas com todos os outros que participavam dessa feira de artesanato ao redor do templo da igreja, da deusa Diana. Quem aqui já teve em Aparecida do Norte? Né? O Claudinho teve lá, já fez umas fotos bem bonitas. Imagina que chega um maluco lá dizendo para todo mundo que não pode mais e que está tudo errado e não tem como idolatrar qualquer Deus que foi construído a sua imagem por mãos humanas. Imagina o que ia acontecer com o turismo naquele lugar. Imagina o que ia acontecer com o comércio naquele lugar. Paulo fez uma confusão tão grande que eles reuniram as grandes lideranças comerciais e levaram ele até um grande ginásio onde cabia mais ou menos 20 mil pessoas. Só que Paulo conseguiu não ir e enviou representantes que quase foram mortos. Pensa comigo no tamanho disso. Essa foi uma das experiências de Paulo em Éfeso. Outra experiência também curiosa é que existia um homem lá chamado Seva, e ele tinha 2 filhos. Paulo, na chegada lá, ele orou pelas lideranças que já tinham. Existia uma igreja que foi inaugurada por Apolo, mas Paulo orou por aquelas pessoas e o Espírito Santo veio sobre elas. E ele lá operava grandes milagres e maravilhas. Alguns homens que eram judeus e que oravam pelas pessoas e faziam esse tipo de coisa também, começaram a se aproveitar disso e orar pelas pessoas em nome de Jesus, a quem Paulo serve. Irmãos, certa feita, um desses demônios que eles estavam tentando expulsar, disse: a Jesus eu conheço, Paulo eu tenho ouvido falar, mas vocês eu não sei quem são. E aquele povo que estava ali perturbado, desceu-lhe a lenha e bateu naqueles homens. Assim a autoridade de Jesus foi crescendo naquele lugar, de tamanho que Paulo passou 3 anos lá, a ponto de impactar a economia local. Imagina, irmão. E ele foi embora de lá depois desse episódio aí, nesse grande ginásio. Essa é a história de Paulo em Éfeso, irmão. Essa é a história de Paulo em Éfeso. E ele escreve para eles dizendo o seguinte: não deixem que ninguém engane vocês. Não deixe que ninguém engane vocês. Falei para vocês que esse é o texto que norteou a nossa igreja. Deu nome e nos conduz em uma série de interpretações. Irmãos, lembrem-se que essa igreja existia, esse lugar, esse ambiente, existia uma grande idolatria nesse lugar, irmãos. Existia gente preocupada com dinheiro, com economia. Existia uma grande vaidade, porque aqueles homens que estavam lá, eles queriam usar, sendo oportunistas, o nome e o poder de Cristo, o poder que Paulo tinha vivido, a autoridade que Paulo tinha apresentado. Pensa comigo, irmão. Hoje em dia, o que é mais fácil fazer? Montar uma igreja, falar de Jesus Cristo, ou falar, sei lá, aqui na nossa realidade do Brasil, falar sobre budismo. Quem conhece o que Buda fez? Como é que é? É mais complicado, irmão.
Então o que acontece? Aquele que já era bem falado, eu quero aproveitar dessa circunstância. Eles não queriam perder dinheiro, então aquele povo lá era preocupado com dinheiro. Opa. Qual é a realidade da igreja hoje, irmão? Qual é a realidade da igreja que fez você não acreditar mais que existia um lugar para você dentro de uma igreja? É gente preocupada com grana, que quer ganhar cada vez mais. É gente vaidosa, que quer poder, que já tem grana, mas resolve fazer uma igreja para que ele seja idolatrado. Isso dói, isso dá vergonha, isso é difícil de lidar. O primeiro recado de Paulo para os Efésios, pessoal de Éfeso, que a gente tomou para nós, e que eu quero apresentar para você, que quer viver conosco uma história aqui. Como você reage àqueles que querem destruir a sua fé? Não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Chave do carro? Não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Talvez essa seja a coisa mais difícil de entender. Irmãos, essa é a coisa mais difícil de entender. Porque todo mundo que é da igreja quer que as igrejas andem tudo junto. Sabe quando não encaixa? Sabe quando não encaixa? Idólatra, apaixonado por dinheiro, vaidoso, mentiroso, oportunista. Eu não quero. Senhor, eu não quero, Senhor. Por que eu não quero? Porque Tu me manda a não ter nada a ver com esse tipo de gente. Nós podemos amar, nós podemos orar, mas nós não podemos estar dentro desse sistema. Desculpa. Ah, mas o que tu acha? Ah, não, mas vocês foram lá tocar não sei aonde. Claro, irmão, ninguém está falando de tocar, não é isso. Não é isso. Mas nesse prato de sopa eu não boto a minha colher, meu irmão. Porque eu não sei onde esse cara botou a boca antes. Você consegue entender isso, irmão? Sabe o que isso garante? Isso garante que de fato esse vai ser o último lugar que você vai pisar, procurando uma igreja. Porque eu vou te dizer, não vai ser mais uma. Porque não se misture com esse tipo de gente. Nós não podemos participar de nada que colabore com aquilo que nós não acreditamos. Você tem noção disso? Se nós vamos fazer um grande culto para arrecadar dinheiro, para levantar um grande templo, nós não vamos, irmão. Não vou. Ah, nós vamos fazer um grande evento de evangelismo. Evangelismo só para crente. Não estou dentro. Ah, mas nós vamos. Irmão, vamos fazer um grande encontro da juventude das igrejas. Para quê, irmão? Para quê? Para você ouvir o que você não acredita ou para eles ouvir aquilo que eles vão fazer se dá problema lá com o pastor? Você entende isso? Se a gente prega sobre algo, não é que a gente prega sobre algo que ninguém prega. Não, tem um monte de gente boa pregando coisa boa aí, irmão. Mas agora assim, ó, quem está nas trevas, eu não estou legal. Você consegue entender isso? Não se mistura com esse tipo de gente.
Olha para a pessoa que está do teu lado. Você não é esse tipo de gente. Se você é, dá tempo. A luz produz bondade, honestidade e verdade. Segundo ponto, rapidinho. Quando nós entendemos que vivemos na luz, nós começamos a conhecer aquilo que agrada ao Senhor. E nós trazemos a nossa vida diante da luz. Pensa comigo. Eu começo a entender o que Deus quer de mim. Ah, não, Deus quer que eu seja um grande pregador de multidões, grande profeta, um grande ministro de louvor. Oh, Deus que só quer que você fique lá em cima de algum lugar. Sabe o que Deus quer para ti, cabeção? É que tu largue a tua vida podre de pecado. Só que isso é bom, sabe por quê, mano, velho? Porque isso aí Deus quer para todo mundo. Toca esse chapéu para cima e nós vamos se bater para pegar esse chapéu. Traz aquilo que Deus quer para a tua vida, que você vai entender onde você está. Tem noção? Que se a gente pegar Cristo e trazer para a nossa vida, a gente vai pegar a vontade dele para a nossa vida. A gente vai pegar um bando de mentiroso, um bando de egoísta, porque é isso que ele vai encontrar quando ele chegar na nossa vida, sim ou não? Não, viu, mentiroso? Orgulhoso, complicado, irmão. É isso que ele vai encontrar. Quando tu traz Cristo para a tua vida e aquilo que agrada a Deus, você dá de frente com aquilo que você faz, que não agrada a Deus. E é óbvio que não agrada. Mais um momento em que o pai estivesse aqui ia fazer assim. No aniversário da igreja, amores, falando que ninguém presta. Mas eu estou dentro desse pacote aí, irmão. Estamos dentro desse balaio aí, todo mundo junto. Só que a luz de Cristo, ela traz sobre nós bondade, honestidade e verdade. Não tem para onde escapar diante do Evangelho. Não tem para onde correr. Pensa comigo, irmão. Não fui eu que fiz. Pum! Quer ver? Hoje eu tenho um bolo ali. Depois você vai ver que bolo lindo, né? Ficou, nossa, Deus abençoe. Né? Quem fez? Quem é que fez? Quem é que fez? Quem é que fez o bolo, mãe? A mãe está cuidando. Quem é que fez o bolo, mãe? Foi a tia Neuza de novo. Ah, ficou lindo o bolo. 9 anos com ela fazendo o bolo. Não somos supersticiosos, mas está dando sorte. Imagina que o Luquinhas... Ah, obrigado, mãe. Um pouquinho atrasado, mas tudo bem. Imagina que o Luquinhas que está correndo por aí, ele vai lá e faz assim no bolo. Daí a gente pergunta assim: quem é que fez o bolo? Quem é que fez quem é que fez isso aí no bolo? E ele vai olhar assim, ó, todo lambuzado, vai assim. Diante da luz, não tem como ser desonesto, porque a luz produz isso. Você é obrigado a ser honesto. Você é obrigado a ser honesto. Não tem como. Não tem como. A não ser que você queira fazer papel de idiota, né? Chega a dar vergonha falar das coisas que a gente faz em secreto. Sabe por que dá vergonha falar das coisas que a gente faz em secreto, irmão? Porque diante de Deus nada é secreto, cabeção. Nada. Então assim, ó, estão passando vergonha. A luz de Cristo, ou seja, esse processo de transformação, ele produz em nós, sim, bondade, honestidade e verdade. Por quê? Porque diante de Deus, do amor de Deus por nós, da vida que Ele é, a gente sendo honesto, por que Ele é bom com a gente, cara?
Se a gente é do jeito que nós somos, pensa comigo. Que frase horrível essa que eu falei, tomara que não registre. A gente é do jeito que nós somos. Não, é 40% certo e o resto tragédia. Somos assim. E você sabe como você é. Na luz, a verdadeira natureza de tudo é revelada. Eu acho que essa é a pegada mais importante de tudo. Nós sabemos o motivo pelo qual a gente faz o que nós fazemos. Essa melhorou, né? A natureza é da onde sai essa tua atitude. Você vê da onde você... Cara, hoje um gurizinho do Tropa disse para mim, Tropa é na minha turma do projeto com as crianças aí. Ele disse para mim, encomenda um Frigels no ônibus das crianças, né? Ele pegou e distribuiu para todo mundo. E é assim que acontece, né? Quando tu abre um Trident ou um House, acaba na hora. E ele olhou para mim e disse assim, ô prof, sou bobo nem nada, eu sempre pego o meu primeiro. Diante da luz de Cristo, ele está certo ou ele está errado, irmão? Hã? A luz de Cristo, não da tua luz com a tua lanterninha aí. É difícil, mas ele está errado. Porque se Jesus pensasse isso, nós deveríamos estar pregados na cruz. Ele foi até a última balinha e ficou sem nada. A gente precisa entender o quanto ele é bom, para que a gente entenda a natureza da nossa maldade. E a possibilidade de algo bom acontecer em nós, é só se a gente estiver nele. Quando a gente está nele, coisas boas acontecem. Porque nós, por causa dele, somos bons. Sozinhos, nós guardamos a metade do Frigels no bolso. E se bobear, aquele que caiu no chão, a gente embala de novo e dá para o cara mais trouxa da turma. Esse aí, que deu uma risadinha assim. Essa é a natureza que é revelada na luz da tua maldade. Você entende? Quando Paulo diz, como dizem as escrituras, nem é isso que ele fala, né? Como é que ele fala? Já vai acabar, irmão. É por isso que se diz, ele não diz que são as escrituras, ele diz, é por isso que se diz, desperta tu que dormes, tu que estás entre os mortos, e Cristo te iluminará. Isso não está na Bíblia, isso não vem nos escritos antigos, isso era um hino, isso era uma canção que era comumente cantada nos batismos, irmãos. Já falei isso na igreja, né? Agora quando eu falei, de repente você se lembrou. Era uma música isso. E ele diz, por isso que se diz, desperta tu que está entre os mortos, e Cristo te iluminará. Quem é que viu o clipe aqui? Quem é que viu o clipe? Ah, você estava com a tarde vazia, né? Quem é que leu a... Não vou perguntar quem é que leu a Bíblia. Foi legal o clipe? Cadê o artista? Vai lá. Quando essa verdade vem para falar que nós precisamos despertar dentre os mortos, aquela verdade do clipe, tu viu? Que fala muito de luz, é por causa dessa mensagem, porque os guris olharam o texto para poder fazer a canção. Você que está dentre os mortos, nós somos condenados à morte, cara, por causa do nosso pecado. Quando o Senhor te chama, lembra? Quando o Senhor te chama para essa festa, lembra do domingo passado? Quando Ele te convida a participar de uma nova história, Ele te convida a deixar de ser um morto nesse mundo. Ele te convida para a vida. A gente está anestesiado, irmão. A gente vive como se nada acontecesse diante dos nossos olhos. Parece que a maldade desse mundo já não nos torna indiferentes.
Não muda. Parece que não faz mal a maldade. Parece que não faz mal se eu deixo alguém chateado comigo e não peço desculpa porque eu sou orgulhoso. Não, eu não admito nunca. Sabe? Eu não aprendo com ninguém, eu que sei das coisas. Sabe, parece que isso não é verdade. Parece que essa realidade já não nos incomoda mais. Parece que a destruição da família já não nos incomoda mais. Quando Deus nos chamou para uma realidade vivo, acordado, Ele está falando sobre algo mais importante do que, sei lá, frequentador de uma igreja, onde, sei lá, você vê coisas espirituais. Sabe, irmão, quando a gente fala assim, agora eu consigo enxergar, daí o cara diz, não, agora eu estou vendo os anjos, estou vendo o negócio. Não é isso, irmão, pode ficar tu vendo teus anjos. Já disse para Deus uma vez, Senhor, eu já vi um troço uma vez só, eu não quero ver mais nada, porque não gostei do que vi. Prefiro não ver nada. Não gosto de ficar vendo. Até porque, bem-aventurados aqueles que não viram e creram, né? Então, tô legal de ver coisinha. Não que tenha medo. Eu não gosto. Mas quando Ele está falando assim, acorda, Ele está te chamando para não ser ignorante, irmão. Não ser ignorante. Eu acho que essa é a maior pegada, a maior sacada. É a maior direção que a gente vive aqui nesse lugar. E se você quiser viver conosco, a gente precisa saber muito bem o porquê que a gente faz o que a gente faz. Sabe? Procurem conhecer aquilo que agrada a Deus. Procurem conhecer qual é a vontade de Deus para a tua vida. Não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Aproveitem bem as oportunidades que vocês têm, os dias são maus. Acorda, irmão. Sai desse marasmo, sai dessa condição de cegueira, sai dessa condição de morte, e vem viver uma vida em que tu sabe muito bem o porquê que tu faz o que tu faz. Se você levanta a mão em um culto, você sabe por que você faz isso. Se você fecha os olhos, você sabe por quê. Se você canta antes, canta depois, você sabe por quê. Você sabe por que você lê a Bíblia, você sabe por que você segue a Jesus. Você sabe por que a igreja se reúne. Você sabe por que você precisa confessar os teus pecados. Se você não sabe, procure entender. Não ajam como ignorantes, acorda. Não seja mais um que se senta e faz tudo que alguém sobe num lugar bem alto e diz para você que você tem que fazer. Lembra, a gente procura todos os dias alguém que assuma a responsabilidade dos nossos atos. Ninguém aqui vai assumir a responsabilidade dos teus atos. Procure entender onde é que você está e o porquê você tem vivido. O que você tem vivido, irmãos? Ontem o Felipe fez uma mensagem aqui, dizendo para nós que as frustrações fazem parte da vida do cristão. Faz parte do processo de amadurecimento, de transformação, de crescimento. Mas nós estamos aqui todos os dias querendo fugir da frustração. Não é por acaso que o próximo texto que diz ali, diz o seguinte: não vos embriagueis com vinho, mas sede cheios do Espírito de Deus. Por quê? Não fica te entorpecendo, não perde o teu estado de consciência. Mas entenda que o Espírito Santo de Deus vem para te trazer luz para o teu caminho, para que tu saiba o que tu faz, o porquê tu faz, onde tu anda e com quem tu está. E se você entende, e se você quer viver assim, eu quero te convidar. Eu quero te convidar a entender o teu papel nesse mundo. Eu quero te convidar
a viver uma vida em comunidade. Não que a partir de agora vai ter gente te enchendo a paciência o tempo todo. Não. A poder dividir e compartilhar. Ter com quem você falar sobre os teus problemas, e essa pessoa, nem que seja, ela vai chorar com você. Porque você não está sozinho nessa, irmão. Você não está sozinho nessa. Mas agora, se tem alguém que está vivendo coisas que envergonham o Evangelho, se tem alguém que está vivendo uma história que não tem nada a ver, posso te dizer uma coisa, irmão. Fuja desse tipo de gente. Ame esse tipo de gente. Ore por esse tipo de gente. Mas não são as pessoas que vão andar com você. Cristo andava no meio de prostitutas e de cobradores de impostos. Mas ele tinha uma resposta bem dada para todo religioso sem noção que andava perto dele. Eu quero te dizer, irmão, eu estou farto de religiosidade. Eu estou farto de hipocrisia. Se você for mais um que quer chegar aqui e dizer: Senhor, Senhor, olha como eu sou, olha como eu tenho, olha como eu faço. Ah, irmão, procura uma igreja em que isso vai fazer diferença. Aqui é o lugar daqueles que batem no peito, dizem: ai de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Eu não tenho a pretensão de mudar a tua vida, mas eu acredito que Deus pode te transformar. Eu não tenho a pretensão de que essa meia dúzia de palavras que eu pensei, que eu orei, que eu li na Bíblia, que eu estou contando para vocês essa história, vai fazer com que alguma coisa mude aí dentro. Porque não são argumentos, mas é a verdade. Como eu falei esses dias aqui, a verdade vai ser sempre verdade, irmão. Não importa quem diga, aonde for dita. E ela vai bater aí no meio das tuas duas sobrancelhas e vai fazer você pensar: o que eu tenho feito, aonde eu estou, por onde eu tenho andado. Mas eu fui chamado mesmo assim pelo Senhor. Ele me chamou para acordar, para olhar para a minha volta e pensar: poxa, eu estava morto, mas hoje eu vivo. E eu vivo por Ele. E nele eu posso ser transformado e participar de uma grande festa. Aqui nesse mundo, vergonha e dor. Mas ali na frente, a minha esperança me leva a crer que existe um lugar para todos nós, onde não vai haver mais choro, onde não vai haver mais desespero, onde as crianças não vão ser mais abandonadas pelos pais, onde os abusadores vão se arrepender dos seus pecados, onde os violentos vão ser passivos, onde aqueles que são orgulhosos têm um coração quebrado, aonde encontramos paz, segurança. E enquanto o céu não chega, nós vivemos aqui, consolando uns aos outros, nos suportando, nos animando, mas continuando a caminhar. Essa é a igreja do Senhor. Essa é a igreja Despertar, que é um pedacinho daquilo que o Senhor tem revelado para nós. Se você quer viver essa história, faz 9 anos que a gente vem descobrindo que está errado. E nos próximos 9 nós vamos descobrir que a gente está errado em várias coisas também. Essa é a igreja dos caras que são errados. Se você é mais um que reconhece que está errado e que quer mudar, bora andar junto conosco. Seja bem-vindo àqueles que se arrependem, porque é para isso que nós estamos aqui. Amém? Vamos orar? Fica de pé no teu lugar.
boa noite. Então, com muita alegria, né, nós completamos os nossos 9 anos. E nós não poderíamos deixar de que fosse um momento tão marcante, eu acho, na nossa trajetória, porque oficialmente é a nossa primeira apresentação da turminha das crianças que são filhos dos membros, são os filhos de vocês, né? Então a gente pensou com muito carinho, né? Então são os nossos novos atores, né? Então eu acredito que vai ser bem legal. E a música que a gente escolheu, eu acredito que essa música, de certa forma, ela pode resumir um pouco do sentimento do que é estar juntos esses 9 anos. É pensar que nós temos estado juntos não só em momentos felizes, não só em momentos difíceis, mas o que talvez a gente poderia resumir, né, o despertar, é estar junto, em todo tempo, em todo momento. É o que hoje nós podemos pensar. O momento pode ser difícil, pode ser de alegria, mas nós estamos juntos. Estamos de mão dadas, para que podemos nos ajudar. Amém?